Diz assim o texto: ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim, me pôs em pé e ouvi aquele que me falava. Ezequiel agora capítulo 24. Vai caminhando um pouquinho para frente aí. Ezequiel 24, versos 15 a 17. Nós estamos com uma dificuldade desde quarta-feira. Nós tivemos um episódio de ter explodido o nosso medidor da energia elétrica, da Celesc, e nós ficamos sem energia elétrica na quarta-feira aqui. E Deus nos deu graça, conseguimos aqui emprestada energia do lado apenas para ligar as luzes. Nós fizemos aqui a coisa no grito, fizemos no peito mesmo, o louvor acústico, preguei. Aí a minha voz está meio agravada ainda de quarta-feira. E nós fizemos o culto, vieram aqui, religaram, vimos o que tinha acontecido, mas nossos ar-condicionados não estão ligados. Então, amanhã nós já vamos, o Andy já conversou com alguém, nós vamos estar vendo isso aqui, para nós deixarmos tudo ajeitado aqui para os próximos cultos. Peço perdão aos irmãos, mas vamos nos concentrar na palavra, amém? Ezequiel 24, verso 15. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, com um único golpe eu estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as sandálias nos pés. Não cubra o rosto, nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Eu sei que esse segundo texto que eu li aqui, ele fica um pouco mais difícil de compreender, mas eu quero caminhar com você dentro dessa palavra que Deus colocou em meu coração. Eu estou falando de alguém que teve um chamado, Ezequiel, mas existe sempre um preço para um chamado, para algo grande que se faz. Eu admiro muito as pessoas que fazem coisas revolucionárias, que peitam certas situações, que falam, que agem. Às vezes são a nossa voz em algumas situações, mas estas pessoas sofrem alguns agravos, e isso é um efeito colateral, muitas vezes, de nós nos impormos, de falarmos. Jesus veio para falar a verdade, e ele combateu a quem? Roma? Não, a religião da época. E combatendo a religião ele teve problemas, mas ele nos salvou. Mas isso trouxe também a consequência da sua morte, colocando aqui de uma maneira muito humana e superficial. Os profetas foram bocas de Deus na terra, mas muitos deles foram mortos de uma maneira horrenda. Os primeiros cristãos, diferentes de nós, não podiam se reunir abertamente assim, porque eles eram assassinados. Então eles tinham que ter todo um cuidado, mas pregavam com muita ousadia a respeito do que acreditavam. Suas mortes, no entanto, salvaram muitas vidas. Sempre há um preço de um chamado. Esse moço chamado Ezequiel, a Bíblia nos dá a entender que ele deveria ter provavelmente uns 30 anos de idade quando Deus falou com ele. Era mais ou menos a época em que se alguém era reconhecido como profeta de Deus. E a situação que ele estava aqui, não era uma situação assim, a gente está vivendo aqui numa boa e de repente Deus fala assim: filho do homem, levanta-te que eu falarei contigo. A situação que ele estava era muito ruim. É como se nós, aqui do Brasil, tivéssemos sido invadidos, destruídos por algum país aí. Vamos pensar, a Argentina, que é aqui próximo. Entraram, destruíram com tudo, levaram muita gente presa, e agora você, Ezequiel, você está lá preso em Buenos Aires, e de repente você ouve a voz de Deus falando contigo, dizendo: coloca-te de pé, porque eu preciso falar com você. Você está numa situação de ter perdido os pais, de ter perdido família, de ter perdido a tua terra, de ter perdido tudo o que você conhece, de ver seus amigos sendo mortos à espada,
de ter que caminhar toda essa quilometragem preso, amarrado, de chegar num país que não é teu, de estar rodeado de pessoas que não fazem parte do teu círculo, de ser escravo. E aí Deus fala com você. Então não era qualquer situação. E Deus fala conosco muitas vezes em situações que nós não gostaríamos de estar vivendo. Deixa eu dizer para ti, que às vezes nós esperamos que Deus fale conosco quando assim, cara, tem muito dinheiro na minha conta, eu estou tão feliz, está dando tudo certo no meu negócio, eu e a minha casa estamos numa vibe tão boa. Deus fala e às vezes Deus não fala conosco da maneira como nós esperamos, porque Deus de alguma forma já está falando conosco com as respostas que nós estamos tendo. Mas às vezes a voz de Deus e o chamado de Deus se manifesta quando nós estamos num momento difícil da nossa vida, horrível na nossa vida. E é isso que estava acontecendo com Ezequiel. Eu não sei se você prestou atenção no que eu li. Às vezes é difícil, porque nós estamos sempre na ansiedade do que vai vir, né? Ele disse: filho do homem, fica de pé, eu vou falar com você. Versículo 2: enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé, e eu ouvi. Quero parar aqui um pouquinho. Filho do homem, se coloque de pé, eu vou falar com você. Enquanto falava, significa que enquanto Deus falava, ele ainda não tinha ficado de pé. Aí o Espírito entrou em mim e eu ouvi. Deus estava falando, mas ele não estava conseguindo ouvir. Ele nem tinha conseguido se colocar de pé, porque a situação de dor era tão grande, a situação de desespero era tão grande, que ele não conseguia se levantar, nem quando Deus pediu para ele se levantar. E essas coisas estão registradas na Bíblia, talvez para a gente aprender, que nem sempre nós temos forças o suficiente para fazer aquilo que Deus nos pede para fazer. Não significa que você é um desobediente, porque Deus sabe medir quando você é preguiçoso e não se coloca de pé, ou quando você não tem mais força para se colocar de pé. E quando você já não tem mais forças, o Espírito de Deus vem até você, entra em você e te coloca de pé, para que você possa ouvir as palavras que Deus tem para falar contigo. Ele não tinha forças para se colocar de pé, mas o Espírito entra e o coloca de pé, como alguém que diz assim: vem cá que eu te ajudo, se coloca aqui de pé, porque é muito importante o que eu tenho para falar para você. Diferente do que nós pensamos que Deus é, diferente de como nós imaginamos, quando Deus tem um chamado na nossa vida, Ele nos auxilia e nos coloca de pé, para que a gente venha a entender a dimensão do chamado, a dimensão daquilo que é, e o quanto você é importante para que esse chamado venha a se cumprir. Então tem vezes que a gente chega na igreja e a gente diz: nem sei como eu cheguei aqui, porque o Espírito de Deus entrou, te colocou de pé, te trouxe nesse lugar, para que você continue ouvindo a voz de Deus, porque a direção que Deus tem é grande para a sua vida. Como é que eu estou aqui? Como é que eu estou ouvindo essa palavra? Como é que eu cheguei hoje? Eu não queria nem estar aqui. Oh Deus, eu não sei o que eu fiz. E o Espírito de Deus entrou em você, como entrou em Ezequiel, porque você tem uma missão, você tem um chamado, você nasceu para alguma coisa. Eu sempre volto a falar disso, porque nós achamos: nasci pelo desejo do homem, e a Bíblia diz que em certa instância você nasceu pelo desejo do homem, mas nós podemos escolher também ser nascidos da vontade de Deus, quando nós aceitamos a Cristo. Todavia, o fato de você estar na terra não é aleatório. Não é assim, Deus olha para a terra e diz assim: nasceu mais gente aí, esses homens, hein, só sabem fazer filhos. Não é assim. Cada vez que Deus envia ou permite o nascimento de alguém na terra, há um propósito claro, um sonho de Deus ligado. Por isso que a Bíblia diz que nós fomos gerados nele antes da fundação do mundo. Há um propósito de Deus.
Nós olhamos para algumas pessoas que são exímias em coisas que fazem. Nós vimos nessa Copa do Mundo alguns jogadores que se destacaram muito. Nós vimos a Argentina campeã, que para nós brasileiros foi tão difícil. Messi, grande jogador. O Messi não nasceu para jogar bola. Isso é algo que ele faz muito bem. Mas ele tem um outro chamado que ele precisa descobrir. Neymar nasceu para ser jogador de futebol. Isso é o que ele faz. Mas quem ele é mais do que isso? Mas ele precisa descobrir. Aí nós vamos olhar para algumas pessoas que se despontaram tanto. Vamos olhar para Bill Gates, nós vamos olhar para Steve Jobs, que foi um grande homem, o cara que idealizou a Apple. Nós vamos olhar para Einstein, nós vamos olhar para alguns homens da história, fizeram uma diferença. Eles nasceram para isso. Isso fazia parte daquilo que eles fariam. Mas o verdadeiro chamado desses homens qual seria? Muitas vezes nós nos perdemos naquilo que nós fazemos bem, e nós esquecemos de ser alguém, de ser verdadeiramente quem Deus sonhou que a gente fosse. O seu chamado, ele vai tocar vidas. Ele não vai apenas encantar pessoas, ele vai tocar pessoas. E eu não estou dizendo que um jogador de futebol não possa ter um chamado. Claro que sim, porque muitas vezes utilizam-se dos meios dessa exposição pública que tem para fazer a diferença na vida de pessoas. E sim, o chamado nasce dali. Mas não quer dizer que o meu chamado seja jogar futebol, mas ele é um meio para eu chegar ao meu chamado. Então nós vemos de que muitas pessoas, elas acabam se perdendo na vida, porque aquilo que nós temos habilidade de fazer, geralmente é o que traz a nossa renda, geralmente é o que traz o nosso recurso. E quando traz recursos, o que acontece conosco? Nós nos perdemos no recurso e esquecemos aquilo que verdadeiramente traz prazer. O chamado, por mais difícil que ele seja, ele gera prazer. A pessoa se completa fazendo o seu chamado. Ele não se torna cansativo. Agora, as pessoas estão tão focadas naquilo que lhe traz sua renda, que perde tudo aquilo que Deus lhe proporcionou. Há pessoas que perdem a sua família, porque estão focadas na sua renda. E quando nós descobrimos o nosso chamado, isso traz um equilíbrio na nossa vida, entre aquilo que provê para a minha família, e aquilo que provê para mim o meu chamado, aquilo que me traz estabilidade também na minha vida espiritual. Então não fique preso naquilo que você sabe fazer, mas procure, porque o que nós sabemos fazer muitas vezes é o indício daquilo que Deus quer que a gente faça. Entendo também, por esse texto aqui de Ezequiel, que as nossas provações nos levam para a nossa missão. Ezequiel foi deportado para a Babilônia na segunda leva. Foi levado um monte de gente primeiro, depois ele foi em 597 a.C. Ele foi com 10.000 pessoas, e ele tinha em torno de 25 anos quando ele foi. O chamado de Deus veio com 30 anos. Imagina um jovem de 25 anos, imaginando toda a sua vida pela frente. Seu país está em guerra e ele é deportado, ele é levado, e ele pode pensar o quê? Deus se esqueceu de mim. No momento das nossas provações, a primeira coisa que bate na nossa cabeça é: Deus se esqueceu de mim. Não, Deus nem existe, porque se existisse, isso não tinha acontecido comigo. E a nossa vida começa a ser atacada por um monte de porquês. Nos revoltamos contra Deus porque nós não entendemos os caminhos. Mas quando chega o entendimento, nós percebemos que Deus permite as provações para nos colocar exatamente aonde o nosso chamado vai acontecer. Ezequiel não desenvolveria o seu chamado estando em Israel. Deus na eternidade sabia
que eles passariam por esse momento de prisão. Então ele prepara Ezequiel para aqui, para o momento mais difícil da história de Israel. Ele não preparou para o momento que estava tudo fácil, ele preparou para o momento difícil. Os pais dele foram arrancados, as pessoas que ele amava foram arrancadas da vida dele. Ele estava decepcionado, ele estava triste, assim como muitas vezes nós ficamos, porque a gente faz uma campanha e Deus não respondeu, fez um propósito, Deus não respondeu, oramos, Deus não respondeu, e as coisas vão nos apertando, e a gente vai indo e não vai entendendo nada, até que a gente chega no lugar do propósito. As lutas que você está vivendo hoje, elas são a preparação para tudo aquilo que Deus está desenvolvendo na sua vida. Geralmente aquelas pessoas que tiveram uma vida difícil na sua vida matrimonial, um momento difícil, ela é exímia em ajudar os outros naquela área. Pessoas que perderam gente muito próxima, geralmente é quem Deus usa para fortalecer quem vai viver isso ainda. Todas as nossas experiências, tudo aquilo que nós vivemos, é a forma de Deus preparar o nosso chamado, porque nós somos chamados para alguém, para servir alguém, para auxiliar alguém. Quando nós continuamos andando pela história, nós vemos que Deus chamou Ezequiel para um chamado dentro da Babilônia, porque lá as pessoas precisariam de quem ele era, precisariam das suas palavras, precisariam das suas visões. Se você está hoje aqui, se você está vivendo tudo o que você viveu e chegou hoje aqui, é porque aqui Deus precisa do seu chamado, Deus precisa de quem você é, Deus precisa da tua experiência, Deus precisa de tudo que você viveu e venceu. Se você viveu e venceu, está vivo, há um chamado na sua vida para se cumprir ainda, porque se não houvesse, você já estaria morto. De que adianta Deus manter você na terra, com tantas chances de você se perder ainda? É porque é um chamado dentro de você, e coisas que você diz, eu nem quero lembrar dessa parte da minha vida, talvez seja a parte que diz, não, eu quero que você lembre. É por isso que eu deixo cicatrizes, por isso que eu curo feridas, mas eu permito cicatrizes. E por que que Deus permite cicatrizes? Para você lembrar da história e dizer para o outro de que as dores dele vão cessar, as feridas dele vão fechar, porque as suas fecharão também. É isso que vai acontecer. Mas nesse inteirinho, facilmente nós perdemos a noção de quem nós somos. Eu fico imaginando Deus falando, eu tenho um chamado na sua vida, e Ele dizendo, amém, que assim seja. Guerra, problema, gente sendo levada embora, daqui a pouco tu mesmo preso, sendo levado embora, daí tu olha assim, foi Deus que falou comigo? Por que tudo de errado está acontecendo? E Deus forjando o caráter dele. Deixa eu dizer para você algo, a gente pinta o cristianismo muitas vezes de uma maneira errada. Gente, venha para Jesus, olha, vai dar tudo certo, hein? Tudo certo na tua vida, só felicidade, só alegria, só prosperidade, olha, vai dar tudo certo para você. E a gente se decepciona com o evangelho, porque isso é uma mentira. Quanto mais você se alinha a Deus, é como se mais tribulações acontecessem, e você pensa, não, então eu não quero. Lembra que a gente cantou aqui, além do Rio Azul? Você pode escolher uma vida aparentemente fácil, que na verdade não é, é porque a gente vive luta, leva problema para casa, sofre agravos, e a gente não tem noção do mundo espiritual, e a gente pensa que é coisinhas da vida, e fica levando lambada a vida inteira, e morre e se perde. Mas quando a gente encontra com Cristo, as tribulações vêm e a gente sabe, é o mundo espiritual, e é porque eu estou certo, é porque eu estou andando direito, é porque eu estou alinhado com Deus. Então está vindo essa luta, mas eu vou continuar firme, porque o céu me espera. Essa luta é passageira, tudo isso aqui vai acabar um dia, mas eu vou permanecer firme com Jesus. Nós temos essa noção, o evangelho proporciona isso para nós. O grande problema é quando a gente vem para a igreja e começa a viver luta. Deus está alinhando o nosso chamado para a gente ser bênção na vida de alguém, para Deus nos levantar dentro do ministério,
E aí a gente começa a reclamar porque a gente não está entendendo o que está acontecendo. Dependendo do meu temperamento, se eu sou uma pessoa mais colérica, eu já começo a dizer para Deus: Senhor, mas veja bem, eu não estou entendendo essa luta, porque se tu me permitisse viver melhor, eu agiria melhor, eu estaria mais pronto para te servir. E nós começamos a argumentar com Deus: Senhor, eu não estou entendendo, não estou compreendendo. Veja bem que se tu derramar essa bênção na minha vida, eu vou ter condições de investir mais no teu reino, e dessa forma, eu e a minha esposa, se a gente conseguir vencer esse problema que a gente não está vencendo, nós dois juntos vamos avançar, e o evangelho vai... Cara, a gente começa a dizer para Deus como se nós precisássemos mostrar para Ele um projeto de vida melhor do que aquele que Ele tem. Nós não entendemos que o tempo que Deus leva para cumprir o chamado é o tempo que eu preciso para estar preparado para ele. E às vezes o nosso chamado não depende só de nós. Às vezes eu estou com uma série de pessoas que dependem de mim. Eu já me preparei, eu estou bem, mas tem outra pessoa que também está no processo e que também precisa de um alinhamento. Nós somos tão egoístas que eu me preparo e eu esqueço da preparação do outro. É como sair de manhã de casa para vir para o culto às 9 horas da manhã, e qualquer semelhança com a vida real é mera coincidência do que eu estou falando, amém? Já vou preparar aqui para daqui a pouco não ter assim. E se você tiver uma casa como a minha, que nós somos em galera lá, né? É lotação assim, para vir para a igreja. Acorda 7h30, 7h10, 7h15, aí começam os processos. Aí eu quero que você imagine eu. Você pode falar com a minha esposa, não faço isso, mas eu quero que você imagine. Eu levanto, bem belo e formoso, aí tomo aquele banho, coloco a minha roupa de vir ao culto, e ela já começa bem louca correndo, e arruma um, e arruma outro. Aí eu estou no sofá e grito assim: e esse café da manhã que não sai? Aí ela: ai meu Deus, o café. Aí vai lá e faz o café da manhã e tal. Aí já chora um, aí já chora outro. Aí ela sai. Eu estou dizendo assim: meu Deus, todo domingo é a mesma tribulação. Quer ver que nós vamos sair atrasado hoje também? Cadê o meu sapato? E ela vai correndo atrás do sapato e pede: Sara, ajuda aqui, Luiz, ajuda ali e tal. E a correria. E eu aqui vendo o noticiário da manhã. Aí daqui a pouco paro um pouco, aí vou para a Bíblia. Vou preparar, vamos reler a palavra de hoje. E a coisa quebrando e correndo, e o João vomita. Aí tem que trocar toda a roupa dele. Aí Joaquim: é que eu estou com dor de barriga e tal. E um corre com ele. E eu aqui: meu Deus, ninguém vê essas crianças, que luta. Aí quando chega 8h15 eu entro no carro, e eles ainda estão se preparando, e eu começo pem pem, com o carro ligado, com o ar condicionado, e eu ali esperando. Aí quando todo mundo entra dentro do carro, eu venho brigando até na igreja, porque meu Deus, vocês não se programam, porque acordo nesse horário e tal. E em todo o tempo eu fui um mero espectador de tudo que aconteceu, porque eu já estava preparado. É isso que acontece muitas vezes na nossa vida. Você recebeu algo, você está preparado, e você esquece de quem está ao teu redor, de pessoas que precisam do teu auxílio, de pessoas que precisam de você, que você faça uma coisa pequena que seja, para ajudar a vida do outro. É você ter tanta dificuldade para descobrir um caminho, e depois do outro lado só ficar olhando dizendo assim: ah, vai se ferrar também, quer ver? Olha só, não vai conseguir. Enquanto você podia dizer: não, coloca o pé aqui que dá certo. Deus permite que a gente viva algumas coisas, para que a gente auxilie o outro no caminho que ele ainda não trilhou, mas que você trilhou. Aquele problema que você viveu, aquele choque dentro do casamento, aquela espera ministerial que não aconteceu, e que hoje você pode chamar alguém e dizer assim: calma meu irmão, vai acontecer na sua vida, mas você precisa ter calma para viver o teu chamado. Ezequiel foi forjado por isso.
Nós vemos pessoas que apelam para um lado dramático com Deus. Senhor, eu não vou aguentar. Senhor, para mim já não dá mais. Senhor, eu desisto. Jesus, e a pessoa está dizendo isso há anos já. Senhor, eu vou desistir. Senhor, eu vou desistir. Mas ela não desiste, porque não existe outro caminho. Ela já entendeu, como Pedro: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Não tem para onde a gente ir. Não tem para onde. Mas a gente fica com Deus: Senhor, eu não aguento, eu vou morrer. E esse drama, e Deus já sabe, porque Ele te criou, Ele sabe como você é, Ele sabe teu temperamento, que você é melancólico, dramático. Ele diz: não, você vai conseguir sim, vai que vai dar certo. Se a pessoa é mais sanguínea, ela já não quero mais saber, eu vou embora, aí ela sai. Daqui a pouco ela volta: Senhor, me perdoa, eu sei que eu estou errado. E ela fica nesse negócio de ir e voltar. Aí ela faz propósito: não, Senhor, porque se tu me responder, eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro, e todos os dias eu vou estar na igreja. E tudo. Ela não vai cumprir, gente. Você não vai cumprir. Não, porque se tu abrir a porta, o primeiro salário é todo teu. Não faz esse voto. Que tu já está devendo um monte de coisa. Se tu fizer um voto e dar tudo isso aí, quando você receber o salário, você diz assim: ah, Deus, pois é, não vai dar. E a Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Mas nós queremos barganhar com Deus para que Ele responda rápido. Não faça isso. Tem outro que diz: não, pastor, eu estou numa paciência, não, eu estou na paz, no tempo certo vai acontecer. E a gente até às vezes fica assim tocado com isso, assim: oh, ele teve entendimento. Às vezes é só preguiça. É só preguiça de lutar, é preguiça de buscar. Então a pessoa faz o quê? Ela espera. Mas não é um esperar. Porque no tempo que eu estou esperando as coisas acontecer, eu estou trabalhando, eu estou lutando, eu estou me aperfeiçoando. Não, eu quero eu estou esperando o pastor Edinho me chamar, porque eu quero tocar violão. É mesmo, irmão? Tu toca violão? Não, não toco. Mas eu sei que eu tenho um chamado para o violão. E o que tu está fazendo enquanto tu não é chamado? Eu estou esperando que um anjo desça do céu, né? Um querubim ungido, e venha me ensinar a tocar violão. Cara, vai fazer um curso, vai aprender. Não, eu quero ser pastor, eu quero pregar. Um dia eu vou pregar que nem o pastor. O que você está estudando a Bíblia? Não, porque eu sei que eu vou chegar lá, o Senhor vai me dar uma revelação. Vai esperando. Por quê? Porque se nós temos um chamado, o chamado borbulha dentro de nós. Tem algumas coisas que vão trabalhando dentro da gente, e a gente vai fazendo, e aquilo que a gente vai fazendo às vezes não é o chamado, mas ele é parte do chamado. Sabe, todo o engenheiro, todo o médico, todo o astronauta, um dia precisou ser alfabetizado, um dia precisou aprender adição e subtração. Todo o professor de língua portuguesa um dia precisou resolver uma fórmula de Bhaskara. E assim como eu disse: quando eu vou usar isso aqui na vida? Não é? Mas precisou. E muitas vezes tem algumas coisas que a gente até dizia assim: ó, isso aqui eu nunca vou usar, porque na idade que a gente estava, a gente não imaginava que iria usar. Quando ensinaram regra de 3, eu pensei: regra de 3 usa para tudo. Mas na minha idade eu não usava para nada, e eu pensava: por que eu vou querer isso aqui? Tem algumas coisas que a gente pensa que nunca vai usar, e Deus nos chama para aprender algumas coisas, porque sim, você vai usar dentro do teu chamado, dentro do seu chamado. Alguém vai encostar em você e vai dizer assim: aceita o desafio? Vem trabalhar com a gente no ministério, vem nos ajudar aqui, vem auxiliar aqui, olha, vai ser bênção demais. E você pensa: ai, não é o meu chamado. Você não sabe, porque se Deus está te conduzindo para algo, Ele está forjando o teu chamado. Ezequiel pode dizer assim: por que eu estou sendo levado para a Babilônia? O meu chamado é ser profeta em Israel. Só que Israel agora não morava mais em Israel, estava morando dentro da Babilônia, e Deus precisava do profeta lá. Para que eu vou aprender uma língua estrangeira? Porque talvez o teu chamado não seja nem na nossa nação, seja em outra nação. E aí é um monte de curso que aparece, é um monte de gente te convidando, e você está sempre dizendo: não, 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 não.
E Deus falando assim: eu vou levar você para terras novas, você vai pisar em lugares que não imaginava. E você diz amém, chora um monte, mas não faz um curso. Eu quero te levar para além das fronteiras, nem passaporte tem. Você entende que às vezes nós somos muito incoerentes com aquilo que é o nosso chamado, que é aquilo que Deus quer fazer conosco? Eu desejo muito, quando o Senhor me levantar, quando Deus abrir por fim os olhos do pastor J e ele me ver nessa igreja, aí sim, não, é agora, você tem que fazer, você tem que lutar, tem que buscar, tem que se aperfeiçoar, porque não sou eu que levanto ninguém, é o Senhor que levanta, e quando Deus levanta, não tem homem que pode impedir o levantar de Deus, é Deus quem levanta. Quando acordamos para o nosso chamado, há um lugar para cada chamado que Deus faz. Foram vários profetas que se levantaram, cada um deles tinha uma mensagem que se complementava. Não existiu briga de profeta. Ezequiel chegou e disse assim: não, agora Deus falou comigo, não, tu fica quieto aqui que agora quem está falando sou... Não, Deus é um Deus de ordem. Meu irmão, se tem alguém assumindo uma posição que você gostaria muito, é possível que essa posição não seja sua. Não, enquanto fulano estiver ali, eu não consigo mostrar o meu trabalho, porque ele está assumindo o meu cargo. Não, ele está no cargo certo, ele está no chamado certo. Tem alguém na tua empresa que está numa posição que você gostaria de estar? Abençoe ele. Deixa eu dizer algo aqui que vai ser tremendo para a sua vida. Todas as vezes que nós desejamos o lugar de outro, nós somos usurpadores. Se você tiver que puxar o tapete de alguém para assumir o cargo dessa pessoa, você é um usurpador. Mas quando você desejar muito estar na posição que alguém está, ore para que essa pessoa alcance uma posição maior. Sabe qual foi o segredo bíblico para isso? Quando Elias, o profeta, disse para Eliseu, o seu discípulo: pede o que você quiser, pode pedir, porque eu já estou para ir dessa terra, então pede o que você quiser. Eliseu olhou para ele e disse assim: o que você tem eu quero 2 vezes mais. Isso não parece meio ousado para alguém dizer assim? Eu quero ser 2 vezes melhor que tu, cara. Olha o que Elias disse para ele: então faz o seguinte, se tu me vês subir, será feito contigo. Ou seja, se você quiser a minha posição, e se você quiser ser melhor do que eu, ora para que eu suba além daquilo que eu estou agora, porque se você me ver subir, você vai alcançar a posição que eu estou. Nós não usurpamos quando nós oramos para que o outro seja mais abençoado ainda, para que o outro cresça mais ainda, para que o outro evolua mais ainda. Deus nunca vai chamar 2 pessoas para a mesma posição. Se tem alguém na posição que você queria estar, é porque a posição é dela. Deus ungiu Davi para ser rei. Quem era rei em Israel? Saul. Dizem: não, mas como é que é isso, pastor? Deus ungiu Davi, foi ele que escolheu Davi. O Saul estava lá. Tem que arrancar o cara do cargo. Davi teve Saul na mão para matar Saul, o rei, para assumir o cargo. Ele fez isso? Não, mas eu sou o homem do chamado. Deus me escolheu, foi na minha casa me chamar. Eu estava no pasto, mandaram me chamar de lá, Ele derramou azeite sobre mim através do profeta. Eu sou chamado de Deus. Ele nunca levantou a mão para tirar Saul da posição, nunca. Ele disse: quem é que levanta a mão contra o ungido de Deus e permanece? No tempo certo, Saul foi removido, e o cargo veio para quem havia sido escolhido para o cargo, para exercer o seu chamado. Mas ele não se antecipou a fazer isso, porque Deus tem um tempo correto para cada coisa acontecer. As pessoas vão cumprir o seu chamado, e quando elas terminarem de cumprir, elas vão para outro lugar, e você vai assumir para cumprir o seu chamado. Se tem alguém assumindo aquilo que parece ser o seu chamado, é porque o teu tempo ainda não chegou, mas quando chegar, vai estar aberto e você vai assumir, e vai ser bênção demais. Precisamos entender isso para que a gente não
venha atropelar os processos que Deus está promovendo para nós. Ele vai cativo para a Babilônia. Ele tinha um chamado, e o chamado dele é para fortalecer os seus irmãos. E olha que interessante, Ezequiel, a palavra Ezequiel significa Deus fortalece. Qual era o chamado dele? Fortalecer os irmãos que estavam lá na Babilônia. Quando ele nasceu, até o nome dele tinha a ver com o propósito da vida dele. Deus chamou ele para fortalecer. Então Deus não chamou ele para fazer culto de avivamento. Deus não chamou ele para curar pessoas. Deus não chamou ele para ser um baita de um administrador e fazer Israel prosperar do nada e da ruína que eles estavam. Deus chamou ele para fortalecer as pessoas que estavam passando por lutas difíceis. E para que isso acontecesse, olha o quanto ele passou, que aí entra na segunda parte do texto. Filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o turbante, sandália no pé. Não cubra o rosto, nem coma a comida costumeira daqueles que choram. Sabe o que aconteceu com Ezequiel? A esposa dele morreu de repente. Tirarei de você a delícia dos teus olhos, tem uma versão que diz. Ele era apaixonado por ela. O preço do chamado não é para qualquer pessoa. Nem todo mundo vive isso. Mas alguns chamados são tão expoentes. E a história conta, a Bíblia e a história paralela conta de que Ezequiel perdeu a esposa de uma doença repentina, faleceu. E Deus avisou ele: eu vou permitir que isso aconteça, mas ei, não chore, não lamente. E a vida de Ezequiel estava parafraseando o que tinha acontecido com o povo. Eles tinham perdido o templo, eles tinham perdido a sua casa, eles tinham perdido aquilo que para eles era toda a fortaleza. E eles tinham sido levados. E eles não estavam lamentando pelo templo, eles estavam lamentando pela sua liberdade apenas. Não por quem de verdade era o prazer dos seus olhos. Quando Deus pede para que ele não chore, para que ele segure, ele estava dando uma mensagem para Israel: é exatamente assim. Vocês não choraram, vocês não prantearam por algo que deveriam prantear. E aí vocês olham para Ezequiel e dizem assim: como não chorar? É Deus falando assim: é a mesma coisa que eu digo para vocês, como não lamentar por aquilo que vocês perderam? Vocês não conseguiram ver a importância daquilo. Às vezes nós não conseguimos mais lamentar quando nós não conseguimos vir à igreja. Ah, não deu para ir, está tudo certo. Ou às vezes assim: não, então hoje não vamos fazer tal coisa. E nós nem lamentamos mais por isso. Você consegue imaginar perder alguém da tua vida assim, ó, e não chorar? Ser levado a alguém que você ama muito e morreu, que coisa, a vida continua. Não, né? Mas nós fazemos isso. Sabe por que Jesus disse: se possível, passa de mim esse cálice? A maior parte das mensagens nós pensamos que é Jesus dizendo assim: ah, essa cruz aí vai ser doída demais, esses pregos aí vai ser doído demais, ah, essa chicotada, esse tapa na cara vai ser doído demais, se possível tira de mim esse cálice. Ele já veio sabendo que iria entregar a vida, ele não ia pedir para não passar por isso. Agora, quando Deus lhe permitiu saber que em algum momento ele seria desligado do céu, e que por alguns minutos ele e o pai não seriam mais um, que por alguns minutos seriam separados, o pai viraria o rosto, porque naquele momento ele estaria assumindo todo o pecado da humanidade, morreria como um malfeitor,
estaria assumindo os erros de toda a humanidade, e isso o separaria. Tanto que na Bíblia ele vai dizer assim: Deus meu, por que me desamparaste? Não é? Alguns minutos de separação, e ele disse: se possível, passa de mim esse cálice. Eu aguento os cravos, eu aguento as bofetadas, eu aguento o chicote, eu aguento os homens cuspirem em mim, eu aguento tudo, mas eu não aguento ficar sem a tua presença. Quando nós chegarmos nesse patamar, então nós somos cristãos de verdade. Quando a gente começar a lamentar por não sentir a presença de Deus, quando a gente começar a orar e dizer: Senhor, eu não posso viver sem a tua presença, eu não posso viver sem qualquer coisa, mas eu não posso viver sem a tua presença. Então nós entendemos de verdade o que é ser cristão, porque se ser cristão é ser como Cristo, nós estamos precisando aprender a nos ligar mais a Deus. Ele tinha um chamado, ele cumpriu o seu chamado, mas ele não queria ficar desligado. O que é difícil demais para você? O que você não aguenta nessa tua vida cristã? Ah não, tudo comigo, menos isso. É tão interessante que as pessoas dizem assim: ah, eu sou uma bênção, gente, mas não pisa no meu calo. Você já ouviu cristão dizer isso? Ah não, comigo qualquer coisa, mas não vem falar tal coisa para mim, que daí... Eu fico pensando, essa parte não converteu? Essa parte ainda pertence ao maligno. Não, porque tudo comigo, menos... mas não fala de tal coisa, mas não age assim, mas não... O que aconteceu, gente? Você não morreu ainda? Sabe quem é que reage? Quem está vivo. Ô pastor, mas nós somos tudo vivo aqui. Talvez esse seja o grande problema, porque nós devemos morrer para o mundo para viver para Cristo. Enquanto o mundo ainda te machuca, é porque você está muito vivo para esse mundo. Você chega no morto e bate nele, ele reage contra você? Não, só se estiver fingindo que está morto. Tem muita gente fingindo que morreu para o mundo, mas não morreu para o mundo ainda. Só está fingindo que morreu, mas quando encosta ele reage. Está amarrado na cruz, não está crucificado com Cristo, está amarrado. Aí quando você fala umas coisas, falei umas coisas lá por irmão, começa a desamarrar, já desce da cruz e parte do soco. Por que acontece isso? Porque não está crucificado com Cristo, só está amarradinho naquela cruz. Nós precisamos ser crucificados com Cristo, como diz a palavra, porque quando eu morro para esse mundo é que eu consigo viver verdadeiramente para Jesus, e então eu vivo para o meu chamado, então eu consigo entender o tempo do chamado. O que você não está entendendo agora pode ser o tema do seu chamado. Por mais abatido que você possa estar agora por não entender, Deus também sabe o que você está vivendo. E enquanto a gente está dizendo: Senhor, eu sei que eu estou vivendo isso, estou ouvindo essa palavra, mas eu não consigo nem me levantar, eu volto para o primeiro versículo que eu li para você, os primeiros 2 versículos. Deus fala conosco dizendo: põe-te em pé que eu falarei contigo. Você não está conseguindo se colocar de pé? O Espírito de Deus entra em você e te coloca de pé, para que você possa ouvir tudo quanto Ele tem para dizer para você. Que você tem um chamado, de que você não nasceu apenas para frequentar igreja, mas para ser igreja, de que você está aqui hoje porque Deus tem um propósito maior do que aquilo que você viveu. 50 anos vivendo desse jeito, 60 anos vivendo desse jeito, ou 40, não importa, sempre há tempo de mudanças na sua vida. Nicodemos, José de Arimateia, viveram uma vida inteira dentro de uma religião e achavam que tudo aquilo era o correto, até Jesus chegar para Nicodemos e dizer assim: eu quero dizer para você uma coisa, você precisa nascer de novo, porque senão você não vai ver o reino dos céus. Eu fico imaginando um homem de uma certa idade ouvindo uma palavra dessa: espera aí, para com isso, eu faço parte da The Way Church, eu estou garantido no céu. Se você não nascer de novo, você pode fazer parte de qualquer instituição, as mais, sei lá, as mais expoentes dessa terra, isso não te garante salvação. E quer garantir felicidade para você também? Não é casar-se com a mulher mais linda, mais perfeita, o homem mais impressionante, não. É você encontrar o seu chamado e viver ele. Se for fortalecer pessoas, aquilo que você viveu, que parece que roubou
todas as tuas energias e a tua vida. Deus vai usar exatamente esse tema para fortalecer outras pessoas em algum lugar, e às vezes pode ser aqui, pode ser na tua casa, no teu trabalho. O teu chamado, ele não tem um local específico para acontecer, mas ele tem um local específico para nascer. E o chamado de Ezequiel nasceu no maior momento de tribulação dele, dentro de um país estranho. É onde o chamado nasceu. Dentro do problema que você está vivendo hoje, o teu chamado está nascendo. Você está dizendo: meu Deus, será que eu vou vencer essa depressão? Você vai vencer a depressão, e vai ser o tema do teu chamado. Você vai ajudar pessoas que estavam vivendo a mesma coisa que você. Meu Deus, e essa minha vida que se desgraçou, e passei por uma separação, e agora encontrei Jesus, mas a minha vida e tal. Deus vai usar esse tema para que você fortaleça pessoas, para nunca viver o que você viveu. Há um chamado para acontecer na minha e na sua vida, e nós precisamos acordar para ele. Então, não sei qual é o teu cativeiro. Se você se sente longe de casa, se você se sente deslocado, mas Deus quer usar o teu momento que você está vivendo para se tornar a maior fortaleza da sua vida. Finalizando, filho do homem. Essa palavra é para todos vocês. Fique em pé, que eu falarei com você. Vamos fazer esse exercício? Coloque-se de pé. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.